Você ouve agora na Baruch FM, Conversar é Preciso. O universo da resolução de conflitos pela mediação privada. Apresentação Lígia Fortes e Cíntia Lanzoni. Olá pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos à Rádio Baruch e ao Conversar é Preciso, o programa que traz para vocês a mediação privada, a mediação que leva à resolução de conflitos fora do Poder Judiciário. Oi, Li, tudo bem? Boa noite, sim. Boa noite, ouvintes. Vamos aqui começar o nosso programa, Conversar é Preciso. Hoje estamos também pelo YouTube, né? Como a Fran acabou de nos reportar. Então, a Lígia confessou que ela estava um pouco nervosa, né? Mas vai ficar tudo bem. Bastante responsabilidade. E vamos lá, vou falar o nosso WhatsApp, tá? Da Suceder e Mediação, que é o 11 99 145 5258. Suceder e Mediação, tá, gente? O Suceder é com 2 Cs. Nós estamos no Instagram e no Fake Truque, certo? Logo mais, também no YouTube e o nosso site, que a gente não pensou que ia dar tanto trabalho, né? Uma coisa de louco. Mas tá quase, né? Queremos colocar uma coisa de muito qualidade. Responsável, de muita qualidade. Exatamente. Isso dá muito trabalho, pessoal. E caso vocês tenham perdido, né, o telefone, né? Aqui pela Rádio Baruch FM também, você nos encontra aqui com a maior facilidade. Podem mandar perguntas. É isso aí, questionamentos, um café, um bolo. Um café e um bolo. Lembrando que tem reprise do programa. Às sextas-feiras, às 19, Afrânio? Às 17. E às segundas, às 19. Às 10. Ai, meu Deus. Sabe por que acontece? Hoje é às 19. Hoje é às 19. Terça-feira, às 19, ao vivo e em cores, pelo YouTube, pelo Fake Truque. Barulho, pombo, correio, sinal de fumaça. Se tiver um sinal de fumaça aí na sua terra, é nós, Queiroz. É nóis. Sexta-feira, às 17, reprise. E segunda às 10, reprise. Exatamente. Ao vivo, às terças-feiras, às 19 horas. Hoje em São Paulo não faz aquele frio medonho, tá uma noite agradável. Gostoso. Já pode beber cerveja? Não, eu prefiro vinho. Já pode? Terça-feira já tá liberado? Já tá. Então, saindo daqui, vou pra casa, tomar uma cerveja, um vinho, pra comemorar essa noite deliciosa. Eu quero mandar beijo. Posso mandar beijo? Pode, Cíntia, claro. Hoje eu tô um pouco falante. Eu tô, assim, um pouco feliz. Eu quero mandar um beijo pra minha filha, Odara, que eu amo de paixão. Uma pessoa também amo muito de paixão, especial. Odara! Eu amo muito. E para um amigo meu, um grande amigo meu, que me deu um tênis hoje. Ele olhou o da Cíntia, que ele é uma coisa nojenta. Ele falou, pecado, vou te dar um tênis, né? Então, Henrique, obrigada, eu estou usando o tênis que você me deu, né? Foi de grande valia. Muito obrigada, viu, meu amigo, pelo tênis e pelos momentos agradáveis, risadas e tudo mais. Eu ganhei um tênis hoje. É isso. Eu vou mandar um beijo, um abraço, um queijo e um vinho para minha fisioterapeuta e amiga, Lisandra. Está fazendo um trabalho excelente, né? Está fazendo. A pessoa está me montando de novo, tirou todos os parafusos e agora está montando e apertando. Então, eu quero mandar um beijo, um abraço para essa querida, fofa Lisandra. É isso aí, um beijo, Lisandra. Olha, porque você também tem facilitado a minha vida, viu? Porque quando você trata bem a Lígia, coloca os parafusos no lugar, ela fica melhor, ela fica mais animada, né? Porque tem hora que ela tá morta, mas passa bem. Aí quando ela vai na fisioterapia, ela só passa bem, né? Ela ressuscita. É isso aí eu estou aqui inteira. Vamos lá. Pessoal, nós vamos começar hoje, e não vamos terminar hoje, né? Questões referentes à reforma trabalhista, que são muito importantes, tanto para os empresários, quanto para os empregados, né? Tanto para o empregador, como para os empregados. Então, nós vamos começar aqui, eu acho que hoje, mais um programa, não que se exaure esse assunto, né? Nós vamos tratar genericamente, mas colocando
essa questão da pacificação social. Aliás, uma coisa muito delicada, cada vez mais. Eu vou aproveitar aqui, Cíntia, Pode falar, para falar os últimos acontecimentos no Brasil, além da violência do Estado, da violência marginal, dos grupos organizados, de extermínio e de todas as coisas que estão acontecendo no Brasil, esse desgoverno, essa insegurança que deixa a todos nós muito preocupados, atordoados, e quanto mais necessitada a pessoa, ainda mais, né, pessoal, que está mais vulnerável a todo tipo de violência, inclusive a do Estado. E eu não vou mencionar, assim, nós assistimos aí violências contra candidatos, né, sejam eles quais forem, e isso não é tolerável, né, não é tolerável, eu repito, seja quem for, né? E isso é um tema que está muito na crista da onda, como diria o Chacrinha, né, há 300 anos atrás, mais ou menos, mas está muito em pauta de toda a mídia, e nós, então, eu e Cíntia, o que a gente busca realmente, o ideal é a pacificação social, é buscar isso, e fazemos isso no micro, e no macro cabe ao Estado fazer, não é? No micro, os cidadãos e nós, né? Nós cidadãos e nós que lidamos com isso e que buscamos verdadeiramente, de todo o coração, independentemente de credo, de raça, de cor, de sexo, todos eles, estamos aqui em busca da pacificação social. Não é? No final da conta, é isso que se busca, a pacificação social. O Brasil sempre foi um país considerado pacífico, né? Mas tanto se fez, tanto se faz, que realmente estão conseguindo transformar o país num campo de guerra, né? Num campo de guerra é uma coisa assustadora, e ficamos rendidos, né, Cíntia? O cidadão comum, que somos nós, todos vocês que nos ouvem, as pessoas que estão sendo aí assassinadas e roubadas todos os dias, as mulheres que estão sendo aí assassinadas, os gays, as crianças, os trans, as crianças, os nossos jovens, né? Os nossos jovens, os adolescentes, especialmente, claro, da periferia, os menos favorecidos, estão morrendo à míngua. Não sei o que vai sobrar de nossa juventude. Então, para falar dessa reforma trabalhista, nós estamos falando para o empresário e, muito especialmente, para os empregados. Para os empresários, é claro, mas eles têm um amparo maior, não é do seu nível também econômico, né, financeiro, do seu poder econômico. Tem empresas pequenininhas também, que lutam muito, mas o empregado é sempre mais vulnerável. Isso não significa, já vamos colocando aqui, não significa que seja o coitadinho e que assim tem que ser tratado, porque tem coitadinhos também que são desonestos. Tem empregados de qualquer nível, do staff, do alto executivo ao baixo executivo, do operário mais humilde, que não são, vamos dizer assim, honestos, não é? Quando movem uma ação contra a empresa. Como também existe empresários que também manipulam de uma forma negativa essa parte trabalhista na sua empresa. Então, feitas essas considerações iniciais, eu vou falar hoje, a semana que vem nós vamos falar sobre, não se fala no trabalhista em mediação, nem em conciliação, se fala em acordo judicial. Né? Com essa reforma trabalhista existe essa figura do acordo judicial, que hoje está autorizada, antes não era autorizada.
Agora, vamos falar de uma coisa muito importante em relação às sociedades, às empresas. O que acontece? Vamos falar um nome feio, sócio retirante. Então, você tem uma empresa e tem os sócios retirantes. O sócio que se retirante é o sócio que se retira da empresa. Olha, não quero mais, não vou ser sócio, vende as suas cotas de acordo com o que está previsto no contrato social, passa para os próprios sócios ou para terceiros. Isso vai depender do contrato social, do que lá está previsto, ou do estatuto social, né? Então, o que acontece, pessoal? Vamos pensar juntos. O sócio se retira da sociedade e a sociedade tem pendências, ações trabalhistas, né? Como é que fica a situação em relação a esse sócio que se retira da sociedade? Como é que fica? Ele é responsável? Ele não é responsável? Se retirou da sociedade? Não é mais responsável? Não precisa mais se preocupar com isso? Não é mais assim. Ele saiu da sociedade? Ele saiu da sociedade. Antes, o que acontecia? Antes dessa reforma, esse sócio retirante, ele já não tinha um artigo específico para isso, precisava se adaptar, né, para responsabilizar esse sócio. Agora, Cíntia, não. Agora você tem um artigo específico 10A da CLT que veio com essa reforma trabalhista. Que foi agora promulgada dia 11 de novembro de 2017, Exatamente. né? Exatamente. Então, o que foi para trás de 11 de novembro, a CLT, a gente, né, prima pela o ordenamento antigo trabalhista, né? Sim. E de 11 de setembro para frente, a gente já está, né, vigora esse ordenamento novo, exatamente, com essas 100 modificações no CLT. Exatamente, né? Exatamente. Então, o que acontece? Quando que um sócio numa empresa pode ser responsabilizado por uma dívida que é da empresa? A empresa que emprega, é a pessoa jurídica que emprega, né? Uhum. Quando que isso acontece? Acontece quando a empresa tem o seu patrimônio todo exaurido e não se consegue executá-la. Não consegue se executá-la, mas você não consegue ter bens. Você não consegue penhorar um bem. Ela não tem bens e não tem mais patrimônio. Mas aí também, Li, quando o sócio age de má fé, é nesse caso, porque às vezes, de fato, ela não tem. Ela faliu mesmo, acabou, não tem dinheiro, né? Mas nesse caso que você está dizendo, é quando o sócio agiu de má fé, então, quer dizer, ele exauriu a empresa e colocou em nome no seu CPF ou no CPF de entre aspas. Pegou o patrimônio da empresa, exauriu. Não necessariamente, eu me expressei assim, mas é assim, quando eu digo exauriu, a empresa vai lá, ação trabalhista, cobra, estou fora do microfone, cobra da empresa, acabou a ação trabalhista, deve 15 mil reais para o empregado, né? Vai lá, executa. Né, executa a sentença, é assim que se fala. Como é que você executa uma sentença? Primeiro, você cobra, olha, está devendo 15 mil reais. Não consegue achar bens, a empresa não paga, e vai a penhora bens e não consegue encontrar bens. Como é que faz? Você vai atrás dos sócios. Mesmo se ele não teve uma liquidação de má fé. Não tem nada a ver. Isso aí é outra história, né? É outra história que a gente chegou até a mencionar o outro dia. Não precisa ter agido de má fé, não precisa acabar com o patrimônio da empresa, mas através de que mecanismo você chama o sócio? Através daquele que também era jurisprudência e doutrina, não existia, como esse mecanismo também não existia explícito na CLT, o artigo 50 do Código Civil, esse eu sei, que trata né, da desconsideração, né, da personalidade jurídica. Aí, exaurido essa fase, ele vai para a desconsideração da personalidade jurídica, porque se supõe que esse sócio auferiu rendimentos, ou pode sim ter havido uma confusão, eu sei o que você vai falar, uma confusão patrimonial, inclusive, mistura o que é da empresa e o que é do sócio, da pessoa. E pode ter havido, agora é o momento para falar disso, aí pode ter havido uma má gestão da empresa, ou até mesmo cometimento de delitos, de crime dentro da empresa, né? Que ele se apropriou de patrimônio ou de dinheiro da empresa
e secou a empresa, que a gente fala, sangrou a Mesmo empresa. porque, Li, é o que a gente já tinha dito ali, a gente já disse isso aqui, né? Acho Sobre que o foi risco, último. não, sobre o risco de ser empresário, De ser né? empresa, De ter, o risco do então, negócio. O risco do negócio. Só quer dizer, a Justiça do Trabalho hoje entende que é o risco do seu negócio. Do seu negócio. Né? Então, se a sua empresa não tem, Exatamente. faliu, Isso. você tem que cumprir as obrigações do CNPJ, né? Isso, que você, isso, entre aspas, isso, tinha isso. responsabilidade. E né? nem, viu, Cíntia, não necessariamente a empresa precisa estar falida. Não necessariamente. Ela pode estar ali bem estruturada e não ter tem uma má gestão, né? Ter uma má a grana gestão mesmo. e não se chegar ao patrimônio ou ao dinheiro. A empresa, ela está ali funcionando, vai muito bem, obrigada, mas não aparece, né? Sei. Esse dinheiro, você não consegue alcançar bens. Tá. Então, enfim, aí há a desconsideração. Não pagando na Justiça do Trabalho a empresa não cumprindo com o que tem que cumprir, o que acontece? Vai em cima dos sócios. Vai em cima dos sócios. E a competência continua na Justiça do Trabalho. Quer dizer, você continua. tem uma sentença trabalhista. Gente, eu estou perguntando, porque eu, de direito do trabalho, se abusar, vocês sabem mais que eu. Sim. Daí você executa essa sentença, né, usando a desconsideração da personalidade jurídica. Dentro da Justiça do Trabalho. É muito usado isso. Era antes. E agora tem o respaldo de um artigo específico, que é o 10A da CLT, que traz como isso vai acontecer. Né? Uhum. Como isso vai acontecer. Tá. Esse tipo, primeiro tem que esclarecer o seguinte, primeiro sempre tem que ir atrás da empresa, né? Acho que isso ficou claro. Depois, você, exaurida essa fase, não tem jeito, vai para a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios, o dinheiro dos sócios. Mas dentro da Justiça Trabalhista, né? Sim, sim. A mediação que eles chamam... não. É assim. Dentro da Justiça do Trabalho, o que você quer perguntar? Eu não entendi. Eu quero perguntar, porque aí, aonde entra a mediação nessa... Tá. Eu estou um pouco ansiosa? Tá. Não. É que é assim. Não, primeiro eu estou colocando o que está acontecendo, como é que você vai atrás de receber isso, para depois porque eu estou pensando no processo, né? No porque processo. Como eu sou processualista, eu sou do direito civil, eu sou processualista, Sim. Eu arrepio quando você fala em desconsideração da personalidade jurídica. Sim. Quando você fala que você tem que executar e achar alguma coisa. Eu arrepio, porque não acha nada, não acha ninguém. Porque no processo civil. Não tem dúvida. E no trabalhista também. Então, daí eu já... Por vezes também. Muitas vezes acontece isso. Acontece isso, sem dúvida alguma. Agora, e aí como é que entra? Então, você tem o processo de conhecimento, quando você ajuiza a ação, você faz lá, você coloca tudo que você quer pedir, o empregado, né? No caso. E aí depois o juiz analisa o direito material, né? Que é o quê? O direito... Ele tem direito a receber horas extras, ele tem direito a receber o seu salário, a rescisão contratual. Né? Isso é o direito material. Aí vamos para o direito processual. Aí é de arrepiar. Para o direito processual. Vamos para o direito processual. Então, o que acontece no direito processual? Quando você tem uma sentença, ela tem que ser cumprida. O que é uma sentença? É uma determinação judicial. É o que o juiz cumpre. Exatamente. Você tem que cumprir. Pague. O juiz paga, manda pagar, dá nome aos bois e é isso aí. Então, é uma execução dentro do próprio processo trabalhista. É um título executivo judicial. Judicial. E se executa dentro do processo trabalhista, que é diferente do processo civil, né? É diferente, mas você executa dentro dos próprios autos, dentro do processo trabalhista. Deixa eu dar um recado que aqui da Baruch FM pediram para eu avisar, né, que estamos ao vivo pelo Fake Truque e pelo YouTube. Certo? Todos os YouTubers. Então vamos lá no Fake Truque, no YouTube. Vamos curtir, vamos olhar a gente, né? Olhar eu e a Lígia, que nós somos legal pra caramba. Ao vivo, então, nós somos muito mais legal. Pronto, Afrânio, falei. É isso aí. O Afrânio é nosso... Sim, fala de novo do nosso zap. Vou falar. Pessoal, mande questões, mandem impressões, por favor, sugestões, por favor. Vamos lá, nosso WhatsApp, vulgo Zap, é o 11
991455258. Estamos na Sucedere Mediacão, né, no Insta, Sucederes com 2 Cs. Estamos no Fake Truque. Você vê que o meu português hoje está uma maravilha. Tamo, né? É uma coisa de louco. E também tamo na Rádio BaruqueFM.com, né? Tamos. É uma coisa de louco, né? Tamos, é natural, tá... sim. Não, ia terça-feira ainda, Tamos. né? E então bora, vamos terça-feira ao vivo em cores e bora continuar nosso leie do direito do trabalho. Vamos lá. Então, pessoal, a regra é a seguinte, o sócio, ele não é responsável pelas dívidas da empresa. O sócio é uma pessoa física e a empresa é uma pessoa jurídica. Teoricamente, eles têm que estar com os patrimônios, com seus bens, com seus dinheiros separados. Isso é a regra. Agora, nessa reforma trabalhista, especificamente e explicitamente, se determinou o quê? Através desse, que acabou sendo 10A da CLT. Se determina o quê? Se determina que, exauridas os esforços de buscar bens na empresa, não encontrar patrimônio e nem dinheiro, você vai o quê? Desconsiderar essa personalidade jurídica e considerar a personalidade física dos sócios. Vai buscar o quê? Bens dos sócios. Agora, como que isso funciona em relação ao sócio retirante, que sempre foi uma questão muito polêmica, muito discutida na jurisprudência? Como é que se faz isso para chegar no sócio retirante? Bom, primeiro nós já falamos, você vai atrás dos bens da empresa, exauriu. Segundo, isso é que está no artigo 10A da CLT. Depois, você vai atrás de quem? Você vai atrás dos sócios que continuam na empresa, Cíntia. Você vai atrás dos sócios que continuam na empresa, que estão lá administrando a empresa. Ah, tá bom, exauriu, também não tem dinheiro, não tem bens. Aí você vai atrás do infeliz ou danadinho do sócio retirante. Mas ele vai ficar sempre assim, ele saiu da empresa? Não, é até 2 anos depois que ele saiu. Conta-se, ó, percebam bem, senhores empresários, da onde que conta isso? Da onde? Para o sócio retirante não ter mais obrigações com a empresa. 2 anos a partir do registro na junta comercial, a partir da alteração do contrato social, registrado ou no tabelião, em cartório, ou registrado no cartório de pessoas jurídicas, né? Ou na junta comercial do que Estado. Você quer perguntar? Sim. Não, eu tô prestando, tá prestando atenção. Então, você tem essa... Se nada der certo, eu vou para o direito do trabalho. Esta ordem de preferência. Assim. Então, é assim. Primeiro a empresa, depois os sócios que estão na empresa e, por último, o sócio retirante. Tá? Entendi. É isso. Entendi. Deixa eu ver aqui, os juizados, averbadas, modificações, é isso mesmo. E a nossa, que não é mediação, como é que chama no direito do trabalho? Então, agora é que nós vamos falar sobre isso. Esse tema é um tema que dá muita polêmica, o sócio retirante não se conforma com isso, fica muito complicado, e é um tema muito bom para se fazer uma mediação na empresa, né? Junto com o sócio retirante, conversar. Fazer o quê? Um acordo extrajudicial. Essa reforma trabalhista, ela permite, porque antes isso não estava positivado, Cíntia, e todo mundo, não sei se você sentiu isso, ou percebeu isso, mesmo não militando nessa área, se percebia uma insegurança em relação a fazer acordos trabalhistas fora do Poder Judiciário, mas, obrigatoriamente, eles devem ser homologados pelo juiz. Então você faz o acordo extrajudicial. Porque tem um hipossuficiente, teoricamente. Isso, sim, exatamente. Tem um hipossuficiente. Tem um hipossuficiente e o perigo, né, de direitos dele ter sido vilipendiado, né, ter sido desprezado, amassado pelo empresário. Então, o raciocínio também que a gente já teve aqui, no direito de família, que é a área que eu milito, né, e no direito do trabalho, há um hipossuficiente, há uma homologação. Um exemplo disso é o consumidor também, né? O consumidor também.
é uma pessoa hipossuficiente, porque ela sempre está lidando com uma estrutura, com uma organização, né? De várias pessoas, ou de uma pessoa só, mas é uma organização. É uma pessoa jurídica que tem mais poder que ela, então precisa ser protegido. Li, você pediu né? para eu dar uma olhada, né, depois da reforma trabalhista e com essa possibilidade desses acordos extrajudiciais. Isso, o que aconteceu? O que abaixo, né? Então, até novembro né, o último censo de novembro, né, que agora mudou a lei em novembro, tá, gente, 2017, eram ajuizadas pelo TST 200 mil ações trabalhistas. Depois da reforma trabalhista, caiu para 84,2 mil. Na primeira instância, tá? Então a redução foi de 46%. Olha que maravilha. TRT, Tribunal Regional do Trabalho, tá? Nona região, Paraná. Que em cada região, né, é diferente. Nona região, Paraná, 58% de redução de distribuição de demandas trabalhistas, tá, gente? É isso que a gente tá falando. 21ª região, Rio Grande do Norte, 57%. 20ª região, Sergipe, 54%. Primeira região, Rio de Janeiro, 53%. Ela tá dando branca para falar para eu olhar para a câmera. Então, é isso que você pediu. Você falou das reduções. São Paulo média. Desculpa. Não, São Paulo não tinha. Não teve aí. Mas né? em média, 50%. 50%. Né? Olha que coisa fantástica. Da demanda trabalhista. Mas o que levou a essa redução? E, teoricamente, é uma justiça rápida, né? Teoricamente. Muito teoricamente. Muito teoricamente, mas assim, comparada à justiça civil, é uma justiça rápida, né? Trabalhista, né? Não dura 15 anos uma demanda, 20 anos uma demanda. São 3, 4. Não é tanto assim, não, mas é complicadinho também. Depende. E aí porque tem demandas bem complexas, né? Sim, mas que demoram muito. Mas eu acho que é em menor número, sim. Essas coisas que demoram. 50% né, de distribuição, quer dizer, é muita coisa. A galera, de fato, está procurando agora o extrajudicial para resolver. Mas olha que interessante. Por que houve essa redução? Não é um fator só, são 2 fatores. O primeiro, eu acho que é esta possibilidade amparada pela lei agora de resolver conflitos trabalhistas fora do Poder Judiciário. É lógico que isso é muito rápido, é muito mais rápido. Conversando com a empresa e conversando com o empregado. Né? O que acontecia antes disso? O empregador, ele buscava esse acordo, às vezes até ingenuamente, ou por má fé também. A gente precisa sempre olhar os 2 lados, né? Sempre olhar os 2 lados. O que acontecia? E má fé também, dos 2 lados, às vezes. E o que acontecia? Fazia o acordo, Cíntia. Tudo bem, aí pagava, tal, estava feito o acordo. Desistia da ação, ia lá, né? Desistia. O que acontecia? O empregado entrava novamente com a ação, reivindicando saldos. Isso várias vezes. Acontece muito. Então, assim, eu não advogo faço mais advocacia trabalhista. Eu fiz muito, há uns 70 anos atrás, mais ou menos, eu fiz muito para construtoras. E era uma loucura, você não conseguia. Qual que era a orientação? Não faça acordo, vamos para a audiência, né? Por quê? Porque aí a pessoa entrava de novo. Sabe o que eu acho, Li, agora a gente pensando e falando do direito do trabalho, falando do hipossuficiente, falando dessa questão do funcionário fazer o acordo, depois entrar com a ação. Nesse aspecto, o direito do trabalho é muito parecido com a área que eu milito, que é o direito de família, né? É caso a caso. Então, na verdade, o direito do trabalho, como a área da família, você quer fazer um bolo, né? Você quer pegar um bolo de ações parecidas e falar, bom, eu consigo... Vamos resolver. Com essa sentença, eu dou um jeito nessa sentença, dou uma mexida e uso para mais, sei lá, né, 2 mil processos. É pré-formatada. Exatamente. É um modelão. Só que... É um modelão. Como no direito de família, o direito do trabalho tem que ser visto caso a caso. Caso a caso. Que é a possibilidade do extrajudicial. No extrajudicial, que a gente tanto bate aqui, você senta à mesa, você faz cálculo, você caso a caso, consegue resolver e levar para homologar. Isso é verdade. Um negócio mastigado. Né? E aí você, de fato, para a Fran, mas eu vou rasgar essa plaquinha. 5 minutos. Gente, a Fran levanta a plaquinha, a hora que o negócio está começando a ficar bom. 5 tá minutos. Difícil, viu, pessoal, o relacionamento. Não é, gente? Você perguntou pra ele fica difícil, né, pessoal? Vou te falar. Fica difícil. Então, eu acho que é uma possibilidade muito boa do extrajudicial de caso a caso.
prazo, né? De você sentar e resolver aquela demanda, aquela questão, e quando você resolve cada caso, fazendo conta e vendo as possibilidades dos dois lados, é muito menor a chance daquilo dar errado, de você não conseguir pagar se você fizer realmente que é uma mediação, né? Os acordos extrajudiciais são uma mediação, genericamente considerada é uma mediação. E poderiam falar, não, é uma conciliação, porque ninguém vai se ver mais, tal. Mas eu já disse para vocês, a mediação abarca tudo, só no Brasil que fizeram essa divisão, que é uma bobagem, na minha opinião, né? Agora, a primeira é essa questão aí, que eu coloquei para você. Então, essa segurança jurídica que a lei traz, vocês viram o resultado. É uma coisa fabulosa isso, fabulosa. Agora, tem uma segunda questão, uma segunda causa disso. O que acontecia antigamente? O cliente chega, eu nunca advoguei para o empregado, eu sempre advoguei para o empregador, para as empresas, que é a minha formação, né, pessoal? Então, assim, o que acontece? O empregado chegava, o reclamante chegava lá no escritório do advogado e falava um monte de coisa. Umas verdades e outras nem tão verdades, meias verdades, né? E o advogado também colocava a sua mão naquilo. Os colegas também tinham responsabilidade sobre isso e colocavam um monte de bobagens, de mentiras que nunca tinham acontecido, né? Horas extras, assim, o cara era um escravo, ele dormia e acordava na empresa, que não pagou isso, não pagou aquilo, coisas que não eram verdadeiras. E o que acontecia? Às vezes se colocavam testemunhas devidamente ensaboadas, não é? O que a gente chama de ensaboada preparada. Você não prepara a testemunha tem que falar a verdade. A testemunha, ela está prestando um serviço ao poder judiciário, à justiça. Ela não é minha e nem do outro, ela não é de ninguém, ela é do poder judiciário e deve falar a verdade. Mas acontecia muito isso, né? Da testemunha chegar lá e não, sabe? E a coisa importava e você não conseguia derrubar. Eu acho que esse tema é um tema bem legal, Li, para a gente falar de uma forma tão rápida. Por quê? Eu preciso, espera um pouquinho, eu preciso só terminar o raciocínio. Exatamente. E vou continuar, pessoal, é isso que na semana que vem. Sem um dúvida alguma. Mas o que acontecia? Tanto o empregado como o doutor, o advogado, a advogada, exageravam um pouquinho nas suas argumentações. Aí a coisa ficava um valor que não era verdadeiro. E ninguém era responsabilizado. Não tinha um artigo na lei que se chamava a má-fé processual. Usar de má-fé. E responsabilizar tanto a parte que mentiu, quanto o advogado. Eu já vi. E isso tem acontecido muito. É por causa disso também, sem dúvida alguma, que esses números baixaram. Porque a hora que você põe a mão no bolso da parte e do advogado, não, aí tem que tomar mais cuidado. Não tinha até pecúnia mesmo, né? Se você quer... Tem que tomar mais cuidado. Você tem que... Exatamente. A pena é a pecúnia, não tem, né? Não tem então é a tal da má-fé. A pessoa vai a juízo com má-fé. Tanto da parte do funcionário, do empregado, quanto do advogado. A semana que vem nós vamos continuar com esse tema muito importante, tanto para o empregado quanto para o empregador. A Fran, põe aquela musiquinha das mulheres ricas e famosas. Conversa da varanda. É na varanda, não é da varanda, não. Conversa na varanda. Bom, gente, como eu falei na semana passada, nós falaremos no Conversa da Varanda desse mês de setembro sobre o Setembro Amarelo, né? Que é o setembro de prevenção ao suicídio. Vamos falar do suicídio, vamos falar de tristeza, vamos falar de depressão e vamos falar de possibilidade de ferramentas que nós temos para melhorar a nossa saúde mental populacional. Porque, afinal, o que nós queremos... Semana passada saiu um entendimento que o SUS, da saúde universal, é para todos. Você é cidadão, você tem direito, né? Você é um mendigo, você é colombiano, você é boliviano, você tem direito ao SUS. Venezuelano que está na moda, né? Agora, o que a gente quer é uma terapia
com um preço acessível e uma medicação pelo SUS, para a gente tratar a nossa população e para a gente conversar efetivamente sobre suicídio, sobre tristeza e sobre tratamentos, tá? Então, como a gente falou na semana passada, existe um blog que é do CVV, que é do Centro de Valorização à Vida, que é o Ligue 188, ou www.cvv.org.br. E hoje, nas minhas andanças pela internet, fuçando sobre o Setembro Amarelo, fuçando sobre o suicídio, fuçando sobre o preconceito sobre o suicídio, né? Porque na Idade Média, em algumas religiões, os suicidas são enterrados fora do cemitério, ou de ponta cabeça, ou no fundo do cemitério. As pessoas têm vergonha de falar que a pessoa se Judeus suicidou, também, né? Várias religiões, né? Várias religiões. Que a pessoa se suicidou. E, na verdade, gente, a gente está falando de uma impossibilidade de continuar a viver. E que não é que a pessoa deu errado, não é isso, gente. Simplesmente não dava mais, né? E a possibilidade que a pessoa tinha é de tirar a sua própria vida. E enquanto a gente não tratar essa questão como uma saúde pública, cheio de critérios subjetivos, de dogmas, de preconceito, as pessoas vão continuar se matando, né? Então, vamos para o nosso Setembro Amarelo, entra lá no blog do CVV, você consegue mandar e-mail, eles te respondem na hora, tem gente online conversando, liga no 188. E hoje, nas minhas andanças, como eu disse, né, eu sigo uma galera, inclusive um canal no YouTube, que se chama-se Põe na Roda. É para a galera GLBTI, né, e o cara é jornalista, um cara muito bom, muito inteligente. E eu descobri que o Spotify criou uma playlist de prevenção ao suicídio em apoio ao Setembro Amarelo. Que bom, hein? Então a gente começa a fuçar, a gente começa a playlist, perceber... pessoal. Exatamente. Então é uma playlist, vamos levantar o astral, vamos conversar sobre isso, né? Sim. Vamos ouvir uma música boa, Sim. para de ouvir música deprê e procure ali, como eu já disse, ajuda. Aqui em São Paulo, na Roosevelt, aos sábados, eu não sei o horário certo, mas eu creio que é 9 horas da manhã. Existem psicólogos voluntários para conversar sobre, né? Então, dá uma fuçada. Sempre isso, senhor? Sempre. É só agora? Sempre. Sempre. Olha, pessoal. Sempre. Então, dá uma bom. fuçada aqui em São Paulo, né? Então, no seu estado, a Prefeitura Municipal tem, existem psicólogos voluntários. Lembre-se que o SUS é o Sistema Universal de Saúde, né? Então, você é cidadão, vamos pedir essa nossa medicação pelo SUS e uma terapia com preço acessível para todos, para que a terapia, o psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra, não seja mais um artigo de luxo, que ele venha junto com o seu médico, o seu psicólogo. Gente, fazer análise não é coisa de gente louca, é coisa de gente humana. Então, bora fazer análise, bora conversar sobre tristeza, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre mutilação na juventude, sobre bullying, né? Para que os nossos jovens não se matem, os nossos idosos não se matem, as nossas crianças não se matem. Bem-vindo ao Setembro Amarelo. Em homenagem à futura psicóloga, como eu já falei aqui, a minha filha, uma pessoa de extremo caráter, extrema... luz, né? Eu escolhi uma música, tá? Daqui a pouco a gente põe, só de novo falar o nosso zap, que é o 11 da Sucedere, tá, gente? Eu quero falar um negócio também, tipo... 991455258, tá? E a música, né, depois que vem no final do programa, Dadá, para você. É para você, tá? Eu e a Lígia escolhemos para você essa música, a nossa futura psicóloga, que decidiu não fazer medicina porque ela não queria tratar com remédio, ela queria tratar a alma e tratará as almas dos seres humanos, porque ela acredita que é falando, conversando, e que as coisas mudam, que as coisas se curam, e né? as pessoas se melhoram. Lógico, existe uma questão química, que aí você vai ao psiquiatra e toma a sua medicação. Mas tratar do químico, a gente tem que tratar o coração, alma também, o coração. A alma. Fala, bebê. O que eu quero dizer é o seguinte, é que as pessoas, nisso também as pessoas precisam parar com os preconceitos. Gente, preconceito de qualquer área, de qualquer coisa, é uma perda de tempo. Se diz assim, todo mundo é preconceito. Sim, num primeiro momento, tem um estranhamento de situações que você não está acostumado a lidar. Mas, tomando pé, você procura entender
e deixar de lado os seus preconceitos, assim, o que eu acho, o que eu penso. Não, essa pessoa é uma covardia, quem tira a própria vida. Isso é um absurdo. Você está do lado de alguém, aí dá um beliscão na pessoa. Dá um beliscão, dá uma cutucada. Ó, se eu fizer assim na Cíntia, ela vai... Quando uma pessoa tira a própria vida, ela perde, sabe o quê? O instinto de sobrevivência, que é o que a gente tem de básico, é o que você precisa para viver. Senão você se mata mesmo. Então, a pessoa, quando se mata, ela já não estava dentro dela mesma, ela já está em um outro lugar. É um outro lugar. Então, deixemos de preconceito. Olhemos para as pessoas com respeito, respeitando a dor do outro. Não julgue, ajude. E ajuda é técnica, tá, gente? Do mesmo jeito que você contrata um advogado, um engenheiro, um nutrólogo, um nutricionista, a profissão que você quiser, para você ajudar efetivamente uma pessoa que está em depressão, ansiosa, sofrendo bullying, ou qualquer questão desse naipe, com psicólogos e psiquiatras, tá? É sério o negócio. A gente técnica. Então, bora Setembro Amarelo. O Afrânio tá quase tendo um ataque do miocárdio, que a gente não para de falar. Um beijo. Um beijo para vocês. Um beijo de luz para todo mundo. Um beijo, Dadá. Essa música é para você. Abraços. Te amo, filha. Liga para mim. Tchau. City of stars, are you shining just for